Olá, minha gente. Começando agora um novo episódio do InteraCast. Comigo, Generson Alves. E comigo, Delano Rodrigues, na qual estamos com o tema Saúde do Sono. E dos entrevistados será Everton, professor de Biologia, e Catiane Melo, que é consultora de sono materno-infantil. Eu queria começar, então, até quebrando o que a gente tinha combinado, porque Exato. realmente causa espécie. O que é que a gestora ou diretora do colégio é consultora de sono? Como é isso aí? É, isso aí. Depois que eu me tornei mãe, a minha maior dor da maternidade era a privação de sono. E como eu gosto muito de estudar, eu comecei a ler sobre o assunto, a estudar sobre o assunto e descobri que existe uma profissão, que é a consultora de sono materno-infantil, que são profissionais que auxiliam as mães, né, nesse processo de consolidação de rotina, de organização de sono, de todo um auxílio à família para organizar, vamos assim dizer, o sono das crianças. E eu fui uma pessoa que, a princípio, tive aí duas experiências, tenho dois filhos. O meu primeiro filho eu não conhecia ainda o universo do sono e sofri bastante. E quando veio a minha segunda filha, eu consegui colocar em prática tudo que eu já tinha aprendido e foi uma maternidade muito mais leve e prazerosa. Então, por isso que eu ingressei aí no universo do sono, que é um universo encantador. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais a miúde isso, né? É, A gente vai tratar então da saúde do sono, mas com uma ligação com a educação? Exato. Aproveitando para perguntar, Everton, sobre a biologia, quais processos acontecem em nosso corpo que tornam o sono algo tão restaurador? E a falta do sono, o que acontece com o corpo com a falta do sono? Massa, boa pergunta. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está aí nos acompanhando. Eu acho que quando a gente fala de sono, a gente tem muitos benefícios, mas curiosamente na biologia a gente não sabe o motivo do sono, porque para a biologia um animal passar horas descansando, sendo vítima ou podendo ser vítima de um predador, não faz muito sentido. Contudo, a maioria dos animais, se a gente pensar nos mamíferos, e nós nos incluímos nesse grupo, passam horas desacordados, ou seja, sem consciência, vulneráveis à natureza. Então, se isso acontece, é porque a gente tem muitas vantagens e muitos benefícios no sono. Dá para citar pelo menos dois aqui, assim, de maneira mais tranquila, né? O primeiro diz respeito ao nosso corpo. Quando a gente fala de sono, o sono ele é restaurador para todo o organismo. Veja, você passa o dia todo sentado em sala de aula, ou no trabalho, ou em qualquer outro ambiente. Seus músculos se contraem, relaxam com muita frequência. Nas horas de sono, todos os seus músculos, pelo menos numa boa parte do sono, eles relaxam. A frequência cardíaca diminui. O nível de alguns hormônios baixa, e a gente vai falar sobre eles quando dá o problema da falta de sono. Então, tudo isso faz com que você restaure o corpo para começar um novo dia atento às novas demandas que vão aparecer. Isso do ponto de vista corporal. E se você pensar no cérebro, é mais impactante ainda. Porque a gente sabe que o sono é o momento que a gente tem mais conexões entre os neurônios. Então é o momento que a aprendizagem é fixada, por exemplo. É o momento que aquilo que o corpo considera importante, ele vai guardar na memória, e aquilo que ele não considera importante, ele vai descartando. Mas ele só consegue fazer esse filtro do que é importante ou não durante as horas de sono. Não dá para fazer isso em um outro momento que você está acordado. Então, só essas duas características já é uma vantagem imensa para a gente poder passar tempo dormindo. E a falta de sono vai dar problemas, pelo menos nessas duas áreas. Não é apenas um problema mental, de você ficar privado de sono e ter dificuldade de concentração, querer ficar cochilando nos locais. O seu corpo sente isso também. E aí, quando o corpo sente, memória vai sentir, aprendizagem vai sentir, e aí alguns outros problemas podem acontecer, como estresse, como alguns casos de ansiedade,
falta de atenção talvez seja o mais comum, porque você não consegue se concentrar com muita força. Então, basicamente, aí, se a gente pensar para começo de conversa, né, são 2 pontos que a gente pode avaliar como fundamentais para o sono ser importante para a gente. E, Everton, essa tua fala, quando a gente fala da atuação do profissional consultor do sono, a gente fala muito na infância. E aí é justamente quando tu traz a importância da questão cognitiva, da memória, porque a gente está falando ali da infância, né, a questão da aprendizagem deles e organizar o sono da criança é importantíssimo, inclusive para a aprendizagem, né, para todo esse contexto. E aí muitas vezes a gente olha para crianças irritadas, impacientes, bebês que choram muito e a gente diz assim, essa criança ela é muito mal-humorada. Na verdade, aquela criança também está sofrendo de privação de sono. Então, tudo isso influencia no humor da criança também. Rapaz, assim, já começaram quebrando um pensamento que eu tinha, né? Desde a época da faculdade eu entendia que dormir é perda de tempo, né? E realmente eu não entendi. Dormir é para os fracos, né? Já dizia o ditado, super errado. Na verdade, não dormir é que enfraquece, né? E isso não é só para criança, não é só para bebê, no caso. Porque quando fala, né, consultora de sono materno infantil, a gente pensa nisso mesmo. Não, a criança está certo, o bebê precisa ali dormir, né? Mas é todo mundo, todo tempo, a vida toda, é isso? Com certeza. Vou dar um exemplo hormonal, como eu tinha falado agora há pouco. Conforme a gente vai passando por alguns problemas durante o dia, durante o nosso cotidiano, a gente vai adicionando um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, você resolve um problema, mas aparece outro. O cortisol vai subindo, vai subindo, vai subindo. O cortisol só baixa quando a gente tem um momento de sono. Principalmente, a gente tem algumas fases de sono, principalmente da terceira fase de sono em diante, que é perto da fase de sono que você mais relaxa o corpo, o sono REM, que é falado que é o momento que você sonha. Nesse período, o cortisol baixa. Então, consequentemente, o estresse diário baixa. Agora, se eu durmo um pouco, o cortisol continua um pouquinho mais alto do que o ideal para já começar o dia. Você já acorda um pouco mais estressado. Isso, a longo prazo, o seu corpo meio que se acostuma com esse cortisol alto, podendo gerar o que a gente chama de estresse crônico, que é quando a gente pode ter condições extremas, como burnout, como um estado de estafa, de esgotamento. E aí isso acontece da infância, um pouco mais difícil, mas também não é impossível, mas da adolescência até a velhice. Então, a gente não precisa das mesmas horas de sono a vida toda. É diferente para cada faixa etária. Mas o sono é fundamental e uma boa qualidade de sono é fundamental em toda a nossa vida. Não tem um momento que a gente pode... o momento do jovem, da adolescente, geralmente é o momento que menos dorme, né? Porque sempre tem o Fortnite, sempre tem o Free Fire, ou então tem uma conversa no WhatsApp que vira à noite e a pessoa faz, não, eu sou adolescente, sou jovem, eu consigo passar mais tempo. Até consegue, mas a longo prazo isso vai acumulando e vai gerando problemas, que podem se perpetuar em complicações mais sérias do que apenas dormir para resolver esse problema. Quando a gente fala aí, nesse caso, dos pequenininhos, a gente, enquanto mãe, a gente observa o que a gente chama do bebê superestimulado. É aquela criança que está com sono e aí a mãe vai lá para o quarto e tenta colocar aquela criança para dormir. Mas ele cada vez chora mais e a mãe diz, ele não está com sono, ele está com fome. Não, eu acho que não é com fome, eu acho que é com cólica. E aí, enquanto mãe, a gente fica procurando milhões de alternativas. Mas é justamente o nível de cortisol da criança que está altíssimo e ela não está conseguindo relaxar para dormir. Então, existem algumas formas, alguns mecanismos para ajudar a ir acalmando esse bebê, acalmando essa criança para que ela, de fato, consiga aceitar e dormir, justamente por causa do nível hormonal. Aí eu fiquei curioso, né? Que tipo de... Dá para dar um spoiler, falar um pouquinho dessas fórmulas aí? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da higiene do sono, né? Que aí eu vou falar um pouquinho aí voltado para a rotina do bebê, mas como a gente vinha conversando, na verdade ela é para o adulto, para o idoso, para o jovem, para todos nós. O higiene, o próprio nome já vem dizendo, né? De fato, fazer uma limpeza ali no sono, dar uma limpada no cérebro para o cérebro ir relaxando. Então, no caso dos bebês,
A gente vai dar um banho morno, a gente vai tirar da brincadeira, a gente vai tirar da tela, a gente vai parar de brincar de esconde-esconde, de correr pela casa, a gente vai ler um livro, a gente vai evitar aquelas brincadeiras mais vigorosas, né? Levar num quarto escuro, começar a contar uma historinha e, de fato, relaxando aquela criança para que o corpo dela vá entendendo que não é hora de agitação. E aí, aos poucos, essa criança vai aceitando e acaba adormecendo. Mas outro ponto importante é, de fato, uma rotina. É que o corpo vai entendendo que todo dia, nessa hora, é hora de dormir. Então, aos poucos, o corpo da gente vai criando uma rotina e vai entendendo que aquela hora é de relaxar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, desde pequena, eu dou aquele famoso cochilinho depois do almoço. E aí, até hoje, eu preciso dar meu cochilo depois do almoço. 10 minutos, 15 minutos, para mim, já são válidos. Mas o meu corpo hoje já desacelera. Onde quer que eu esteja, vai me dar sono depois da minha refeição. Então, hoje eu já estou condicionada a isso. Então, é basicamente ir fazendo esse trabalho com as crianças para que elas vão compreendendo aquela rotina, o horário de determinadas coisas. E evitar essas brincadeiras mais vigorosas naquele momento que eu quero que o meu filho adormeça. Até porque se a criança está ali brincando, animadíssima, no meio dos brinquedos, de repente a mãe vai lá, tira a criança e diz, vamos dormir, ele vai dizer, não, eu estava naquela outra vibe lá, né? Então, ele não vai aceitar fechar o olho e, de fato, se entregar para dormir. Mas a higiene do sono é uma coisa que ajuda muito, inclusive nós adultos também, né? Isso, Everton? Pois é. E pensando assim nesses itens que você falou sobre a higiene do sono, todos são importantes, mas talvez para o adolescente, para o jovem, para o pessoal que está no momento da aprendizagem, um mais latente seja o uso de telas. E aí eu vou trazer Delano para a conversa, né? Olá. Delano, como é a sua rotina de sono? Você deita que horas? Ou o que você faz antes de dormir? Quantas horas de sono mais ou menos tu passa? Veja bem, por uma mudança na minha casa, eu percebi uma grande dificuldade de dormir depois que eu passei o meu computador pessoal, que eu tenho um computador pessoal de desktop, que normalmente ficava em um ambiente separado, ambiente separado do meu quarto. E depois que teve a mudança, teve toda uma reorganização, cada vez mais eu fico dentro de fico dentro do meu quarto e utilizando o computador ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Que isso em uma parte acelerou para eu passar do computador até a cama. Do outro, Sim. deixou o processo de dormir e adormecer mais lento. Aí veja, um dos motivos disso acontecer é justamente o uso da tela. Aí por que isso acontece? A gente está falando aqui muito de hormônio, né? Acaba que falar de sono é falar da fisiologia do corpo. A gente produz um neurotransmissor chamado melatonina. Talvez algum de vocês já compraram melatonina na farmácia para poder resolver o sono, né? A minha esposa usa melatonina. E o que é que esse neurotransmissor faz? Ele é um sinalizador para o cérebro de que está na hora de baixar a atividade. Geralmente ele é lançado quando você está cansado. Só que um sinal para o corpo liberar a melatonina é a ausência de luz. Por quê? Aí a gente tem que pensar um pouquinho mais para o lado da biologia, né? Nós somos seres que estamos aí há menos de 2.000 anos. A gente está há 100 anos com energia elétrica nas nossas casas. Somos seres que passaram milhares de anos vivendo em ambientes que, quando dava 6 horas da noite, o sol ia se pôr e você tinha pouquíssima iluminação. Então o corpo se acostumou com o quê? A ficar num ambiente escuro, liberar a melatonina. Mas aí o que é que eu faço? Eu vou deitar, mas eu pego o telefone e jogo uma luz forte, aí uma luz azul, mais azulada, né? Que induz o seu cérebro de que ainda não escureceu. Para que eu vou liberar a melatonina? Então, quando a gente fala de higiene do sono e de limpar, né, esse momento para o sono, a rotina é fundamental de horários e também envolve como avisar ao seu corpo que é hora de dormir. Um dos avisos mais fortes é esse, a escuridão. Só que se eu vou sentar ou vou deitar e fico lá no TikTok, fico conversando com alguém, o corpo ainda não entendeu que está na hora de dormir. Mesmo que você esteja deitado, mesmo que você esteja cansado, ele não libera esse neurotransmissor da mesma forma. Então, por isso que as telas são um alerta tão grande para a gente. Porque, com o passar do tempo, a gente ficou cada vez mais dependente delas
e a gente parece que não consegue parar meia horinha antes ou uma hora antes de dormir. Evitar essas telas para ir para um ambiente mais tranquilo, o banho morno, né, que acalma. É bom para criança, mas é bom também para adolescente, para um adulto. Um banhozinho porque relaxa o corpo e reduzir as luzes já dá aquela tranquilidade, aquele alerta para o corpo, para o sinal cerebral dizer, agora é hora de dormir. Enquanto eu ficar com tela, esse negócio não vai funcionar muito bem, não. No caso dos pequenos, a gente indica que evite tela no mínimo 1 hora antes do sono. E, poxa, eu esqueci qual era o outro ponto que eu ia falar a respeito dos pequenininhos. Minha memória, né, nunca me ajuda. Mas essa questão de colocá-los no quarto, de desligar as luzes. Lembrei, é a questão da luz. É uma dúvida muito grande das mães de dizer assim, meu filho tem medo de escuro, eu deixo uma luzinha ligada no quarto ou eu deixo na penumbra total. Sim. E o ideal, de fato, é não ter luzinha no quarto, porque a luzinha no quarto ela vai atrapalhar ali a questão da produção da melatonina. Então, o ideal é o escuro total. E tem muita gente que leva isso para fase adulta, inclusive, né? Que não dorme, né? Pois é. No breu geral, mas é um sono, então, mais saudável. No caso, essa penumbra total ajuda a pessoa a chegar àquela fase REM do sono que você falou. Isso. De certa forma, para você começar a sentir sono, além do cansaço, tem que ter essa produção de melatonina. O cansaço e sono são coisas diferentes. Às vezes a gente associa porque geralmente a gente passa o dia todo acordado. Mas a melatonina, ela é induzida pela ausência de luz. Então, o ambiente, quanto mais escuro, mais o cérebro vai identificar isso. E aí a gente entra naquelas fases. A primeira fase é do cochilo, né? Que é aquela fase que você está meio acordado, meio dormindo. Aquela cena clássica, você está em casa assistindo TV, a TV está ligada assim e você está com o olho fechado. Mas se alguém mudar de canal, você sente que mudou de canal. Aí você fala, pera, você estava descansando o olho. Essa é a primeira fase de sono, que é o cochilo, ou a fase 1. E aí depois a gente tem mais outras 2 fases em que o batimento cardíaco diminui, a frequência respiratória diminui, até chegar no sono REM. Que é a sigla REM é uma sigla em inglês para rápido movimento do olho. Porque nesse período, ele é até uma parte pequena do sono, a gente tem uma atividade cerebral muito alta. E aí os olhos acabam se movimentando muito, mas isso é uma consequência da atividade cerebral se organizando, as ideias que eu falei anteriormente, de aprendizagem, de memória, e geralmente é esse período que a gente sonha. E aí, então, se eu tenho períodos de sono quebrados, o ideal são, e aí a gente pode falar depois do tempo de sono ideal, né, das horas de sono. Mas se essas horas são quebradas, eu não chego nesse período de relaxamento. Então também não adianta eu dormir 8 horas no dia se são 2 horas perdidas durante o dia. O ideal é que há um ciclo completo, para que você possa sentir essa revigoração do seu organismo. Não adianta, vou ficar tirando cochilinho de instante e tal. Um cochilo é bom e a rotina ajuda. Mas tem gente que fica brincando de... Quando eu sentir sono, eu cochilo 2 horas, 3 horas, aí depois eu acordo, faço outra coisa. Isso também não é muito saudável, não. A gente, quando se torna mãe, a gente fica com sono muito leve. Mesmo que nós estejamos lá naquele sono mais profundo, qualquer barulho da casa, qualquer coisa, já dá aquele sinal pra gente acordar. Acho que por isso que minha memória ainda não tá 100%. Tudo a biologia explica, né? Boa parte dá para explicar. Se não explica, tá procurando a explicação. Mas me diga, falando dessa questão de horas de sono, no caso, um idoso, por exemplo, a gente vê muito isso, né? O idoso está dormindo direto, menos à noite, né? Sim. É natural isso, e aí poder falar um pouco mesmo dessas fases, né? Tu falaste do adolescente que consegue dormir pouco, mas isso deve ser essa geração nova, porque eu mesmo, quando era adolescente, eu dormia mais, né? Mas era outra fase, né? Não era assim como vocês. Conta um pouquinho disso. Mas olha, tem alguns adolescentes que dormem muito ainda, viu? Principalmente em sala de aula. Exatamente. Então, estamos de olho. A gente precisa da quantidade de sono de maneira proporcional a outras funções metabólicas do corpo. Geralmente, pessoas idosas, elas passam menos tempo seguido dormindo. Porém, elas precisam ali de 6, 8 horas de sono, às vezes um pouco menos, e um pouco mais intercalado. Então, é mais comum que idosos tenham as famosas cestas da tarde, né? Você vai para um ambiente que tem mais idosos, casa de vó, bisavó, ou mesmo asilo, eles têm um período da tarde de cochilos, porque essa
manutenção do sono deles é um pouco menor. Com adultos, e assim, vamos pensando de maneira regressiva, quanto menos tempo de vida você tem, mais jovem você é, mais sono você precisa para restaurar as coisas. Então, em geral, aí aqui é uma média muito genérica, mas em geral, 8 a 10 horas de sono são ideais para um ser humano adulto. Por que falo depende? Porque a gente tem outros fatores que vão interferir nisso. Mas há um padrão, de 8 a 10 horas. Adolescentes, em geral, 8 horas seria o ideal. Por quê? Porque faz todas as etapas de sono que eu disse. E aí, crianças, então, são mais horas de sono. Só que, com o adolescente, ele tem mais vigor físico e ele acha que tem mais vigor mental, ele dorme 6, 5 horas e não sente o mesmo cansaço que um adulto. Então, ele acha que pode ficar dormindo por menos tempo ou passar por momentos de privação de sono e, dessa forma, sobreviver. Só que esse sono acumulado, ele começa a deixar alguns sinais. Então, a gente conhece, por exemplo, alguns adolescentes que dormem aí 4, 5 horas, mas no final de semana passa 12 horas seguidas dormindo. É um sono acumulado, e esse sono reacumulado não restaura igual aquele sono que tivesse sido na rotina comum. Então, às vezes, o adolescente meio que vive na questão da dívida, né? Estou devendo as 2 horas para o sono, vou pagar no final de semana. Não está pagando. O pagamento não é o mesmo. E com crianças, o tempo de sono é ainda maior. Isso. Não é? Lá, quando a gente fala de recém-nascidos, a gente tem os ciclos de, pensando em 24 horas, eles têm mais ou menos de 3 em 3 horas. Eles têm a necessidade de dormir novamente, acordar, mamar, né, fazer a digestão, ter alguma atividade ali com a família e voltar a dormir. Então, quando a gente está falando ali do recém-nascido, de 3 em 3 horas, esse ciclo se renova. E a partir do momento que eles vão crescendo, vai passando a ser de 4 em 4, de 5 em 5. E aí a importância da mãe conhecer os sinais da criança para que compreenda que está na hora de mudar a rotina. Porque às vezes a gente, enquanto mãe, diz assim, mas ontem eu fiz assim e deu tudo certo. E aí hoje já não quer mais dar certo. O que é que está acontecendo? Eu acho que essa criança comeu alguma coisa, eu comi alguma coisa no meu leite, passou, enfim. A gente, enquanto mãe, fantasia 1000 coisas, né? Mas aí, à medida que eles vão crescendo, essa necessidade vai aumentando o tempo, até mais ou menos ali nos 3 anos, é muito variável também, mas entre 3 e 4 anos, as crianças param de dar aquela sonequinha ao longo do dia e já iniciam, de fato, o sono noturno, que é um sono ali de, no mínimo, umas 10 horas, para restaurar, porque, de fato, a criança tem essa necessidade maior de sono. Fantástico, a gente Exato. não imaginava, né, o Exato. quanto, né, uma coisa tão corriqueira como o sono tem tanta ciência, né, por trás, inclusive. Exato. Até aproveitando para perguntar, com uma visão um pouco jovem, sobre as dívidas, quais são os juros? Exato. Eu acho que a dívida dele tá alta, viu? Devo, não nego, pago quando puder. A gente tem alguns problemas com as dívidas que vão acumulando, e esses juros, eles cobram alguns preços. Primeiro foi uma coisa que eu falei logo no começo, falta de atenção. E aí eu falo de experiência própria como professor, né? É muito comum, a gente vive uma geração que nós temos mais casos, por exemplo, de TDAH. E a gente não está aqui para diagnosticar, não somos psicólogos nem terapeutas. Existe sim, muitos casos, e eu acho até que é um pouco subnotificado, porque ainda há um desconhecimento sobre isso. Mas muitas vezes, e boa parte dos psicólogos falam que boa parte da nossa desatenção, ela ocorre por processos que aconteceram no dia a dia, e não por um transtorno em si. Então, se eu não durmo muito bem, é natural que eu perca a atenção mais rápido durante o dia. O corpo não consegue se concentrar. E aí, mesmo que eu faça esse sono restaurador no final de semana, se na segunda eu volto para a rotina assim, terça, quarta, quinta e sexta, em sala de aula, a gente começa a cobrar o preço. A gente tem um ambiente de sala de aula que ele é frequente, nós temos um número de aulas que é alto, porque a gente tem uma carga horária que é necessária para a gente pegar os conhecimentos e a aprendizagem. Se eu não consigo manter a atenção com frequência, isso pode ser um sinal de que a dívida do sono está cobrando juros altos. Um outro fator, e aí foi o que eu falei da questão do estresse. O estresse acumulado, ele dificulta, inclusive, para a gente tomar decisões melhores. Porque a gente constantemente está preocupado ou constantemente percebe que o corpo está mais acelerado.
Cortisol ele vai alterar, por exemplo, o batimento cardíaco, ele vai alterar como o cérebro funciona para tomada de decisões. E aí vem um ponto importante. A gente considera o desenvolvimento do cérebro um processo constante. Ele não é uma geladeira que a gente liga e desliga. Então, o desenvolvimento do cérebro começa lá na gestação, no período embrionário, e aí por isso que é importante a saúde materna desde o período pré-natal e esse cuidado, esse acompanhamento. Mas o cérebro vai se desenvolver até os seus 21, 22 anos de idade. Então, se eu estou tirando a oportunidade do cérebro para usar para melhorar a aprendizagem, para usar para criar melhor as conexões de memória, isso vai criar consequências a longo prazo que, de certa forma, são irreversíveis. Porque depois dos 22, 23 anos, é o cérebro que a gente tem, é o que a gente mantém pro resto da vida. Então, algumas conexões que poderiam ter sido melhor feitas, de memória, de aprendizagem, já foram. E aí esses juros, assim, cobram por um bom tempo. Alguma dificuldade para aprender algum determinado assunto, ou mesmo a questão de como a gente lida com o estresse ou com outras situações emocionais, são sinais, não só disso, mas também de déficit de sono. E falando dessa dívida aí, quando a gente se torna mãe, é uma dívida que a gente não dá para negociar com o bebê ali, né? Sim. Durma, meu filho, que minha dívida de sono tá muito grande, não dá. Então, eu fui, inclusive, uma pessoa que vivi isso, como a minha privação de sono no meu primeiro filho era algo muito latente. Eu tive problemas emocionais. Toda vez que chegava o fim do dia, ia chegando ali às 5 horas da tarde, e eu sabia que todo mundo ia deitar, ia dormir, mas eu não. Aquilo me causava muita angústia. Então, eu precisei de um apoio emocional nesse sentido, até eu conseguir consolidar toda essa questão do sono do meu filho. A minha conta era alta. É interessante que me fez lembrar de uma frase de Santo Tomás de Aquino, né? Que a gente vê muito, ou pelo menos é atribuída a ele, né? Que em momentos de dor ou de tristeza, que a dor ou a tristeza pode ser vencida muitas vezes tomando banho e indo dormir. Então parece-me que ele tinha aí um pouco de razão com relação a isso. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa, desatenção, né? Até agressividade mesmo, tristeza, tudo isso pode ter como um remédio natural uma boa noite de sono. Isso. A gente aprendeu a conviver com o mínimo necessário para sobreviver. Isso é um perigo. Qual é o mínimo necessário de água que eu preciso para sobreviver? São 6 copos. Então, 6 copos vai ser meu limite. Sendo que o ideal é, de acordo com o corpo da pessoa, cerca de 2 litros. Sono é a mesma coisa. Sono não é algo trivial. É algo fundamental para a sobrevivência. Uma pessoa, em um caso extremo de privação de sono, ela pode chegar a óbito. Caso extremo. 2, 3 semanas sem dormir. Então, um caso extremo pode acontecer. Então, é fundamental para a sobrevivência. Se ele é fundamental, a gente devia parar de pensar no mínimo necessário para dormir e no qual é o ideal para que o meu corpo esteja pronto para um novo dia. É muito comum que aluno faça o quê em semana de provas? Vire à noite estudando, porque tem que decorar o assunto para a prova. Bem, se ele está pensando assim, além dele perder essa dívida de sono que está acontecendo, ele não vai criar as conexões de memória necessárias para fixar o conhecimento. Aquela decoreba até às vezes funciona em uma prova ou outra, dependendo do assunto. Mas aquele assunto não ficou fixado na mente dele, porque não passou pelo ciclo do sono. E aí, isso a longo prazo, a gente começa a viver uma vida tão acelerada que a gente esquece de valorizar o momento de sono. E talvez quando chega o momento da maternidade, que a gente percebe o quão importante é não apenas dormir, mas ter essa qualidade de sono de maneira rotineira, de maneira constante, de maneira saudável. Isso aí. E no universo, né, da consultoria materno-infantil, o grande quê desse profissional é auxiliar as mães, né, nesse processo de fato, conseguir ter uma maternidade mais leve, mais prazerosa, porque é uma angústia de muitas mães, né? Muito se fala, quando a gente engravida, durma enquanto pode, porque depois não vai poder mais. É real, mas existe sim uma forma de consolidar a rotina, de ter um apoio e de tornar a maternidade muito mais leve, para não ter tanta privação de sono. Uau! Diante disso, a gente chega, né, assim, até ao momento do tempo, né, que já estourou, já fizeram o sinal ali, né,
E, sinceramente, eu fiquei até pensando em cancelar outros compromissos que teriam hoje e ir para casa dormir. Se o seu compromisso não for o sono, a gente conversa. É. Esse não dá pra cancelar, não. Exato. Não, é isso, vou mudar tudo agora. Agora eu vou dormir, né? Porque aquela ideia que eu tinha realmente que sono é para os fracos, é perda de tempo, eu estava completamente errado, né? E Exato. eu acho que Delano também pensava como eu. Exatamente. Agora, eu acho que esse pensamento vem de uma visão bem da universidade. E sabendo mais, sabendo melhor sobre o sono e assim por diante, eu acredito que para alguma prova de universidade, de forma alguma, eu não vou dormir. Eu vou manter um sono melhor. Depois disso, com certeza. Tenho que pagar as dívidas, né? Agradecer a vocês, né, por esse momento de aprendizado, né? Não é sempre que a gente vê o sono por essa perspectiva biológica e também não é sempre que a gente tem uma consultora de sono assim. Então, muito, muito grato, né? Gratidão a vocês, foi maravilhoso. Queria agradecer o convite, a participação e veja como foi importante, né? A gente tem um sono sendo fundamental para várias faixas etárias. Então, não só é importante a gente ter essa conscientização sobre ele, como também saber como fazê-lo ou como utilizá-lo. E aí a importância da consultoria. Talvez num período mais delicado, né, que a gente está aprendendo sobre isso, mas ó, isso se perpetua até o momento da adolescência, que acho que é um momento que, se a gente pensar no nosso público-alvo, né, nós temos desde crianças até adolescentes em ambiente escolar, e aí lidar melhor com o sono, com certeza vai trazer uma aprendizagem mais significativa para a vida toda. A escola é um bom ambiente para isso, mas não só para a escola, né, para a vida, universidade, trabalho, família, principalmente família, paternidade, maternidade e assim por diante. E se eu puder dar um bom conselho relacionado ao sono, tanto das crianças como dos adultos, escolhamos bons livros. E na hora de dormir, vamos lê-los, em vez de estar olhando o celular. Com certeza vai ajudar muito na nossa qualidade de sono e ainda vai ajudar muito aí na aprendizagem. Fundamental. Mas é claro. O Interacast vai ficando por aqui e a gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau. Até.